Existe diferença entre timidez, ansiedade frente a algumas situações e fobia social. Mas afinal, o que é o transtorno de ansiedade social? É isso que eu vou explicar na introdução desse vídeo e sigo depois falando sobre o tratamento e alguns pensamentos, reflexões para você conseguir lidar melhor com situações de interação social e exposição. Primeiro é importante a gente compreender que qualquer um de nós pode sentir uma timidez ou mesmo uma ansiedade frente a algumas situações. Um primeiro encontro com alguém especial, apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, interagir numa reunião de trabalho com clientes, ou se sentir tímido num grupo que não está acostumado a conviver tanto. Esses são alguns exemplos que demonstram que alguma timidez e ansiedade faz parte da natureza humana, mas como cada um é particular, alguns podem ser mais tímidos, outros nem tanto. Algumas pessoas têm a personalidade mais reservada, introvertida, e outros interagem com mais facilidade ou são mais extrovertidos por natureza. Então, o que acontece na fobia ou ansiedade social? O próprio nome já dá algumas pistas. A pessoa tem uma fobia, medo intenso de situações sociais e da possibilidade de ser mal julgada, de se expor e ser avaliada negativamente pelos outros. E, por consequência, um medo de demonstrar essa ansiedade, medo que o outro perceba os sinais físicos de que ela está ansiosa. São preocupações exageradas sobre a possibilidade de passar por alguma situação constrangedora ou humilhante. Então, gente, esse medo é desproporcional. A pessoa supervaloriza suas crenças e previsões das situações e subestima sua capacidade de lidar com elas. A pessoa sofre com isso, tem prejuízo, porque acaba evitando uma série de eventos. Então, por exemplo, evita apresentação em público, ou evita ir a uma entrevista de emprego, ou um encontro, por receio de não conseguir manter a conversa e começar a transpirar em excesso, tremer, ter dificuldade de respirar e ser mal interpretada e reprovada. Se a pessoa não tem como evitar uma situação, ela até pode enfrentar, mas a custo de muito sofrimento. Ela passa pela ansiedade e preocupações antes, durante e depois do evento, com pensamentos distorcidos, crenças negativas sobre o seu desempenho. É comum que a pessoa com ansiedade social tenha uma autoestima baixa e, por isso, também medo excessivo de ser rejeitada pelo outro, há crenças equivocadas sobre si mesma, sobre o seu valor, sobre o seu potencial. Entendam então, gente, que não se trata de uma timidez ou de ser introvertido ou de se sentir inseguro eventualmente. Se trata de um medo patológico que envolve sofrimento e prejuízo. E não é algo que acontece uma vez ou outra, mas sim algo recorrente, um medo que se estende para diversas situações sociais. E o central aqui não é a situação em si, mas a interpretação distorcida e catastrófica que a pessoa faz dessa situação. Para o tratamento psicológico da ansiedade social, a psicoterapia de abordagem cognitivo-comportamental é bastante indicada e trabalha com a compreensão das crenças distorcidas sobre si mesmo, sobre os outros, sobre as situações sociais, adaptando por pensamentos mais realistas, normalizando as expectativas, tratamento de habilidades sociais, exposição à situação temida de forma gradativa. Então, por exemplo, um estudante precisa apresentar um trabalho na faculdade, mas tem muita vergonha e ansiedade sobre isso. O psicoterapeuta vai auxiliar essa pessoa a listar como enfrentar essa situação passo a passo, do grau de menor ansiedade para o de maior, e vai acompanhando o processo. Por exemplo, o aluno pode primeiro treinar a apresentação sozinho, algumas vezes, e depois pode apresentar para algum amigo que se sinta confortável, que sinta mais confiança. Depois, ele vai apresentar para esse amigo e mais um familiar, mãe, irmão, e aí ele vai aumentando. Vai apresentar para o amigo, para o irmão, para os pais, todos juntos. E assim vai seguindo de forma gradativa. E com o passar das experiências, a pessoa vai normalizando suas crenças e ganhando confiança. Não teria como eu passar todas as técnicas e estratégias nesse vídeo no detalhe, até porque o processo terapêutico vai focar nas crenças de cada um, nas situações temidas de cada um. O processo terapêutico ele tem uma metodologia, tem ferramentas,
mas o atendimento em si é sempre mais personalizado, aprofunda mais nas questões de cada paciente. Então eu sempre digo isso nos meus vídeos, que qualquer dica que eu possa compartilhar é para que as pessoas possam lidar melhor, ter a possibilidade de rever algumas crenças limitantes, paralisantes, mas nunca vai substituir a avaliação e tratamento de um profissional. Mas eu quero compartilhar com vocês uma situação rápida que aconteceu comigo e como o meu pensamento, minha linha de raciocínio me ajudou a não supervalorizar aspectos negativos e nem a me diminuir como pessoa. Bom, eu moro em São Paulo e uma vez já há muitos anos eu estava no metrô e precisava descer na Estação Paraíso e fazer baldeação. Quem é daqui ou já morou sabe do que eu estou falando e o quanto essa estação costuma ser bem movimentada. Quando eu levantei para sair, eu deixei meu guarda-chuva e minha pasta caírem. Fui pegar e caí também. E ainda esbarrei no rapaz do meu lado e quase derrubei ele. Fração de segundos, meu coração já acelerou, eu levantei com as pernas tremendo, pedindo desculpas e ainda saindo correndo porque senão a porta ia fechar. Só na plataforma eu me reencontrei por um instante, eu senti um calor no rosto, ali eu já sabia que eu estava vermelha e com muita vergonha. Claro que várias pessoas viram, mas eu também sabia que ninguém tinha a menor ideia do que eu estava sentindo e não dei tanta importância a algo passageiro. Esses pensamentos são rápidos, enquanto eu pensava tudo isso, eu lembrava do rapaz que eu quase tinha derrubado, mas eu também pensei, bom, ele seguiu o destino dele, a essa altura tá conectado no celular, se distraindo provavelmente nas redes sociais ou conversando com alguém e já nem lembra do que aconteceu. Então, o que eu quero passar com esse exemplo? É que a nossa forma de interpretar a situação faz toda a diferença. Eu senti vergonha por alguns segundos, tive sintomas físicos porque o meu estado de alerta foi ativado, mas eu não sofri com isso e nem paralisei. Algumas pessoas fizeram a baldeação como eu, estavam no mesmo vagão e entraram no outro trem no mesmo vagão. Mas eu não me deixei levar ou sofrer com o que elas poderiam pensar ou não. Eu não supervalorizei a minha queda. E isso serve para outras situações, mesmo em lugares ou pessoas que você convive. Mesmo que tivesse sido uma situação no trabalho, de apresentação, ou de uma avaliação, ou de uma festa, as pessoas pensariam sobre aquilo talvez por alguns minutos ou mesmo segundos e em poucos instantes esqueceriam e focariam em outras coisas. Eu deixo aqui alguns lembretes para que você reflita diante de uma situação social temida ou se você estiver preocupado com o que o outro possa vir pensar. As pessoas não sabem o que você está pensando ou sentindo. As pessoas também falham e também se sentem inseguras em algumas situações. Mesmo que as pessoas percebam algum sinal, isso não é grave e todos nós estamos sujeitos a isso eventualmente. Lembre-se que muitas vezes as nossas experiências, problemas ou o que a gente pensa sobre possíveis julgamentos alheios tem o peso que nós damos a eles. E talvez você esteja dando muita importância e foco aos aspectos negativos. Os sintomas parecem intensos nos primeiros segundos, mas se você tentar focar no que está fazendo e não der ibope para esses pensamentos negativos e substituí-los por pensamentos realistas, em poucos minutos você vai voltando ao seu estado normal. Eu sei que tudo isso é mais fácil falando do que na prática, mas como eu comentei, é essencial rever pensamentos e crenças e isso requer uma reflexão maior, treino, e a terapia cognitivo-comportamental pode te ajudar se você estiver encontrando dificuldade. Bom, gente, é isso. Espero que eu tenha ajudado a entender melhor sobre a ansiedade social e como o tratamento pode ajudar. Se você se identificou e acha que sofre com essa fobia, procure ajuda profissional. Obrigada, um grande abraço e até o próximo vídeo.